Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Júlio. Eu vou apresentar aqui, faço parte da equipe de desenvolvimento aqui do PIS Multicultivos na TOTUS Agro e vou fazer para vocês a apresentação aqui da instalação do PIS Multicultivos. Lembrando que esse webinar se refere à instalação do PIS Multicultivos em ambiente Windows com utilização do banco de dados SQL Server. Então vamos dar início aqui. Então, qual é o objetivo dessa nossa apresentação? É possibilitar a vocês, meus participantes, efetuar a instalação e configuração do produto com os multicultivos em ambientes Windows com o uso do Microsoft SQL Server. Qual será a nossa agenda hoje? Então, eu vou mostrar para vocês o uso do instalador, fazer uma verificação de logs de scripts de banco de dados, os arquivos de configuração de portas do PIS, configuração de arquivos de e-mail, os demais arquivos de configuração necessários para a instalação em determinados casos, a instalação de 2 ambientes. Então, inicialmente, eu vou falar um pouquinho sobre a instalação e fazer um uso de um ambiente de produção e, na sequência, um ambiente de homologação, mostrar para vocês as portas, como se comporta o sistema e a gente subir essas duas aplicações. Alguma verificação de usuário de acesso ao sistema também é importante falar nesse momento, e o acesso, enfim, à aplicação. Então, o que nós não vamos falar nesse webinar? Então, nós vamos dar o foco nos PIS multicultivos. O que nós não vamos falar? Da instalação do SQL Server com o SQL CMD. Então, o que não vamos falar seriam os nossos pré-requisitos, podemos assim chamar também. Então, o pré-requisito para a instalação do PIS é já o ambiente, o banco de dados da SQL Server instalado, né? Caso esteja dentro em outros ambientes, tenho 2 servidores, um servidor específico para aplicação e outro servidor específico para banco de dados. No servidor da aplicação, a gente precisa ter um client com o SQL CMD instalado. O porquê disso? Porque o PIS Multicultivos, no momento de uma atualização ou da nossa instalação, ele necessita do SQL CMD para executar os scripts de banco de dados. Tá? Não vamos falar também da instalação do TOTUS License Server. Aqui a gente só vai mostrar a configuração, onde configura o IP e porta para a comunicação do TOTUS License Server, mas não da sua instalação em si. Então, o pré-requisito é que ele já esteja instalado, habilitado, com suas licenças válidas. Não vamos falar da instalação de PIS Connector ou de outros produtos de integração para conversa com o RP, certo? E também não vamos falar sobre integração do PIS com o Fluid. Então, o nosso foco hoje é bem específico em cima do PIS multicultivos. Tá? Vou apresentar para vocês direto na aplicação. Nós já vamos fazer a instalação. Vamos lá, vamos colocar uma obra e já mostrar como que faz todo esse processo. Então, inicialmente, eu vou mostrar para vocês aqui só na base do SQL Server. Eu tenho aqui um banco instalado. Então, só para constar, eu faço a configuração, vou mostrar só alguns exemplos de configuração aqui. Não a instalação, mas só algo que é necessário. Então, por exemplo, a propriedade do meu banco. Eu preciso que a segurança esteja em modo de autenticação do SQL Server e do Windows, certo? Eu preciso que o meu banco, se eu entrar em arquivos de configuração do SQL Server, na configuration dele, eu necessito estar ativado o meu SQL Browser, certo? Então, na minha instância do SQL Server está instalada. Eu possuo dentro dele alguns protocolos. Meu protocolo TCP/IP deve estar habilitado e ele deve estar lá na minha configuração de IPAL, a porta TCP configurada, nesse caso é a porta padrão com 1433. Então isso é necessário para o funcionamento e rodar o PIS aqui dentro. Então, depois de tudo feito isso, tenho também dentro da minha base de dados, eu já tenho de segurança um logon criado. Então, criei um PIS CPRD com as configurações dele. Eu preciso dar acesso total e manipulação, porque dentro dos arquivos de scripts de banco de dados, quando nós mandamos novas versões, podem ser criados
views, podem ser criados procedures ou triggers. Então é necessário que eu tenha um acesso total para esse usuário para fazer essas criação de tabela, alteração, manipulação. Então eu necessito que esse meu usuário de logon tenha acesso total. E tem duas bases criadas aqui vazias, certo? Uma com uma nomenclatura de webinar AMG, que eu vou simular uma instalação no ambiente de homologação, e o webinar PRD, que eu vou simular a instalação de um ambiente de produção. As bases estão vazias, não tenho tabelas nelas criadas, eu simplesmente criei duas bases para a minha comunicação. Certo? Então, nesse momento, eu vou pegar aqui. Então, nesse momento, vamos pensar que a gente fizemos o download na área do cliente do nosso pacote, da nossa instalação. Então, eu baixo a versão, fiz aqui uma recuperação do pacote da última versão disponibilizada, 12.5, e zipei esse pacote. Entro no nesse instalador e, no caso de ambientes Windows, nós vamos utilizar o install.bat. Eu sempre recomendo nós executarmos esse arquivo como administrador, para evitar qualquer tipo de problema de permissão de Windows e tudo mais. Certo? Então, vou executar ele como administrador. Nesse momento, seleciono a linguagem que eu vou utilizar durante a minha instalação. Certo? E aqui eu possuo, então, a tela inicial do instalador. Dou um próximo nela e vou fazer a seleção aqui nesse momento de qual caminho que eu vou instalar minha aplicação. Então eu posso vir procurar este computador, C2 pontos, vou criar uma nova pasta aqui, chamada webinar. Chamada webinar. Salvo ela, dou um próximo. Ele diz que já existe essa pasta que eu já acabei de criar e eu posso continuar a instalação aqui. Nesse momento, como se trata de uma instalação, todas essas configurações devem estar selecionadas. Então, nós vamos configurar os arquivos de base de dados, certo? Eu vou fazer uma configuração do caminho que eu vou ter com a minha base de dados, a configuração da aplicação, que são os arquivos necessários que o PINS utiliza para rodar, então arquivos de JavaScript que formam nossas telas, os arquivos, a aplicação em si, né, e arquivos de configuração. Também temos delimitados a configuração do data source, que são os arquivos que possibilitam a comunicação do PINS com a base de dados. Nós temos dois arquivos de data source dentro do PINS, um para configurar com o ambiente do próprio PINS, onde está instalado o PINS, e outro que é necessário para alguns serviços que se comunicam com o PINS Connector, por exemplo, que são responsáveis pela integração. Nós vamos ver isso também. É uma configuração de serviço de e-mail. Essa configuração é feita aqui, mas ela precisa ser alterada posteriormente. Algumas dessas questões que eu vou dizer para vocês que vão ser alteradas posteriormente, a gente já tem várias coisas mapeadas e está no nosso roadmap para a gente poder fazer melhorias no instalador para esse processo de instalação e também atualização fica mais simples. Certo? Temos a configuração de arquivos de propriedade, onde eu defino domínios e uma gama de configurações que é necessária para o servidor de aplicação que utilizamos, o JBoss. Então é necessário algumas configurações desses arquivos e a customização de módulos e a configuração de módulos customizados, certo? Que normalmente nós configuramos e são arquivos e são configurações presentes no arquivo Service Point. Então, em muitos momentos, durante uma atualização do sistema, nós enviamos para vocês notas de versão e algumas dessas notas de versão requerem uma manipulação nesse arquivo. É muito importante a gente olhar esse arquivo, essa nota de versão e visualizar e executá-lo de forma correta. Então também vou mostrar o caminho para vocês. Então, delimitado todas essas configurações que vamos fazer, damos sequência, clicamos em próximo. Ele demora alguns segundinhos nesse momento, que ele está fazendo toda a leitura e
e delimitação de quais configurações que vamos efetuar dentro do PIN. Então ele faz aqui uma série de leituras de todos esses arquivos já pré-definidos para recuperar essas informações e nós podemos dar a continuidade aqui. Vou fechar essa tela que não é necessário. E aqui, então, eu faço a minha definição das informações de conexão com a base de dados. Então, no nosso caso, estamos fazendo a comunicação com o SQL Server. Nesse momento, eu posso informar o endereço IP de onde está instalado o nosso banco de dados. Posso informar também, depende muito da configuração de rede do cliente. Então, nós podemos também colocar o nome da máquina do servidor onde está essa base de dados. Ou, no meu caso, aqui eu posso também, simplesmente, como eu estou fazendo, tudo dentro do mesmo ambiente de configuração, tudo mesmo simulando um servidor de aplicação, então posso colocar como localhost nesse meu exemplo. A porta de configuração de base de dados é aquela porta que eu mostrei para vocês há pouco, que nós configuramos no IPAL, certo? Então é a 1433. O nome da base de dados criada. Nesse caso, como eu estou simulando um ambiente de produção, eu vou delimitar o nome da base que nós criamos lá no SQL Server e o usuário da base de dados, aquele usuário que eu criei, nesse caso, PIN-MCPRD. Então, com essas informações, o instalador ele já vai fazer alguma pré-configuração desses arquivos e já jogar no local correto para acesso à aplicação. Quando eu dou aquelas informações, ele já traz aqui para mim as informações do data source, então quais são as informações nesse arquivo necessário, além da configuração que nós acabamos de fazer do IP, da porta, do nome da base de dados, usuário e a senha. Eu também posso delimitar o tempo de timeout da conexão da base de dados. Posso delimitar também o tamanho mínimo e máximo de pool de conexões. O pool de conexões são quantas conexões abertas com o banco eu posso ter simultaneamente dentro da aplicação. Então, por default, por padrão, nós enviamos com 5 portas de comunicação mínima e 20 a máxima, mas podemos fazer alteração desses valores também, para possibilitar um maior número de conexões simultâneas na base de dados através do PINs. Nesse outro caso, parece repetido, mas aqui ele vai fazer uma integração, são os ambientes de integração, então a comunicação de bases de dados de integração pode ser com o PINs Connector. A grande maioria das vezes, as novas instalações, isso está sendo unificado, isso é unificado, né? Então acaba sendo informando o mesmo caminho. A grande maioria que eu vejo é a instalação do produto PINs Connector e PINs multicultivos dentro do mesmo ambiente, mas caso seja em ambientes diferentes, também eu posso delimitar nesse momento novo caminho IP, nova porta de conexões e tudo mais. Aqui são serviços de e-mail. Pessoal, aqui a gente tem um pequeno probleminha que se refere porque o instalador ele está fazendo uma configuração de um e-mail padrão que nós tínhamos, mas essa configuração passou por alterações. Então, existem outras propriedades que eu preciso alterar nesse arquivo para que a aplicação passe a enviar os e-mails corretamente, de acordo com as funcionalidades que nos permitem isso, como indicadores gerenciais ou algumas outras configurações que eu faço dentro do próprio produto, outras funcionalidades que permitem o envio de e-mail, conforme os cadastros efetuados. Então, eu preciso fazer essa configuração. Nesse momento, nós fazemos essa configuração, mas ela, de fato, ela fica inválida. É um dos itens que está no nosso roadmap para alterarmos, para fazer a configuração correta, sem necessidade de uma manipulação manual, que eu vou mostrar posteriormente para vocês. Então, aqui só a título de curiosidade, então, olho na arroba top. Usuário de nada, vamos colocar a mesma senha, porque aqui, de fato, é só fictício. Certo? E aqui
são os arquivos de propriedades que podemos alterar. Esse ponto é muito importante. Nessas linhas superiores, em algumas das próximas telas, nós definimos qual é o domínio da aplicação. Por default, ela está vindo como próxima GRBR e p2rx.gr.br. Ou seja, eu tenho dois domínios de configuração da aplicação. Eu posso informar a quantidade de domínios que eu queira, que é necessário. Normalmente, nós vemos o cliente instalam apenas um domínio. Nesse caso, a gente tem um outro probleminha também, que se eu informo um domínio distinto desses dois padrões que já está vindo, eu preciso fazer uma manipulação de usuários dentro da base de dados diretamente no banco. É o outro item que está no nosso roadmap para a gente poder fazer a melhoria para não ser mais necessário isso. Então aqui, só para a gente exemplificar o caminho que seria mais penoso, eu vou alterar esses domínios para depois mostrar para vocês qual é a atitude que temos que tomar para a aplicação funcionar. Então eu vou colocar o domínio props.com.br. É muito importante nesse momento eu clicar em atualizar domínios. Vocês vão reparar que na propriedade os valores eles se mantêm, mas as propriedades mudam. Reparem que nas propriedades está lá, por exemplo, a primeira linha, application.c2rx.gr.br. É parte do domínio que eu estou informando. Então é muito importante que eu altere esse valor, caso seja necessário, clique em atualizar domínios, veja que ele já até diminuiu a configuração, porque a configuração padrão se referia a 2 domínios na aplicação, e é importante que eu clique em salvar as alterações, senão essas informações não são utilizadas no decorrer da instalação. Então eu atualizo os domínios e salvo as alterações. Feito isso, clique em Next. Nesse momento, vamos fazer a configuração do arquivo de login properties. Então informo novamente o domínio que eu estou fazendo. Em todos esses pontos, tem que se manter o mesmo domínio nessas telas, né? Caso a gente informe domínios distintos de uma tela na outra, vai ter problema no futuro no subir a aplicação, ela não vai conseguir subir. Então eu separo esses arquivos por ponto e vírgula, posso colocar TOTS, posso colocar o webinar, mas sempre mantendo de acordo com o primeiro domínio que eu mantive. Então, sempre mantendo esse padrão. Mais uma vez, eu informo o domínio, clico em atualizar, ele altera os valores, as propriedades, mas não os valores. Aí eu vejo nesse momento, quando eu estou no login do property, um application.instance. Aqui ele vem por padrão desse, que seria como se fosse de desenvolvimento, a ideia. E eu posso trocar essa informação. O que é essa informação? Quando eu logo no PINS, abaixo da tela, no canto direito, ele mostra a descrição de qual ambiente que eu estou logado. Então é nesse momento que eu faço essa configuração, que ele altera a informação do arquivo login.properties. Então eu vou colocar nesse caso TRD. Então atualizei os domínios. Quando eu atualizo os domínios, ele troca os valores, ele troca as propriedades, as tags principais, e os valores eu preciso alterar manualmente na frente e posso clicar em salvar as alterações. E aí ele mantém o valor da propriedade salva também. Salvo o próximo. Aqui são mais arquivos de configuração necessários para a nossa aplicação. Eu simplesmente coloco o novo domínio, atualizo, ele já faz toda a configuração correta, não preciso alterar nenhum valor nessa tela e salvo as alterações. Nesse momento, nós fazemos a configuração dos arquivos do License Properties. Então, o que é o License Properties? Então, os clientes nós temos o TOTS License Server. Então, como eu disse, já está instalado, já está validado, já está apto para consumir licenças. E aqui eu coloco os valores que nós recebemos e onde estão instalados. Então, a porta, o IP, perdão, o host, né, o IP onde está instalado o TOTS License, a porta que ele utiliza. Não é necessário trocar os time nem implementation nesse caso, e os módulos também não é necessário, os módulos são de acordo com o tipo de licença adquirida, perdão. Então, de acordo com o tipo de licença adquirida pela TOTS, é enviado também, recebe esse valor que deve ser informado aqui. Então, aqui nós já temos, aqui na TOTS Agro, já temos um servidor instalado. Eu vou manter essas informações que vêm como padrão, mas isso de fato deve ser alterado.
Então, autorizo o domínio, salvo essas alterações e próximo. Nesse momento, o arquivo ser configurado, né, de logs, ele vai mostrar que para mim também não preciso alterar esse arquivo, mas posso colocar aqui, por exemplo, produção, PRD, posso colocar desenvolvimento, vou deixar como produção, que é o tipo de instalação que estamos fazendo. Aqui nesse ponto, pessoal, ele vai customizar os módulos. O que são isso? O arquivo que nós temos de Service Client, ele é importante para fazer comunicações, muitas vezes, com o ERP, com o Teams Connector, ou quando nós temos, no caso de Proteus, ou quando nós temos DataSul instalado também, o ERP DataSul. Ele faz através de processos agendados, então eu preciso fazer uma configuração desses módulos. Posso delimitar agendamentos e tudo mais em arquivos pertinentes. Os módulos padrão, não é necessário que seja alterado nenhuma informação. Já nos módulos customizados, que são específicos de cliente para cliente, precisamos fazer algumas alterações nesse ponto. Então, só para vocês, com a fim de exemplificação, aqui, por exemplo, em persistência indicadora gerencial, eu amplio essa grid e clicando no serviço, ele mostra para mim algumas informações. Então, veja que ele, nesse caso, está pegando meio PIS Multicultura meio service. É um arquivo de configuração que eu vou mostrar para vocês posteriormente, que vai possibilitar o envio de e-mail desse indicador gerencial. E qual o e-mail que ele utiliza, padrão está como essa informação, mas aí deve ser substituído pelo e-mail que está cadastrado, que foi criado para o envio de e-mail. Então pode ser uma conta Gmail, pode ser uma conta UOL, enfim. A conta que vai enviar e-mails a partir da aplicação deve ser configurada aqui. Então nós temos que configurar essas informações. Podemos fazer essa configuração através do instalador, ou podemos fazer mais um hands-on ali, vamos assim dizer. Podemos depois abrir o arquivo e fazer uma alteração mais global. Mas o que é importante nesse caso? Vou pegar, por exemplo, pegar um exemplo aqui para vocês de uma configuração de uma determinada funcionalidade nossa de beneficiamento, processamento de custo-beneficiamento, por exemplo. Então, nesse momento, o que nós definimos? De acordo com as integrações, cada integração, de acordo com o seu ERP, ele possui códigos de movimento de entrada, de movimentos de estorno, tipo de documento, tipo de movimento, documento de estorno, movimento de estorno, e os seus valores estão delimitados aqui na frente. Essas informações são individuais de cliente para cliente. Então, de acordo com a configuração que é feita no ERP, lá tem-se esse valor e, nesse momento, esses valores podem ser alterados por aqui também. Algumas dessas informações também são alteradas via aplicação do Teams Connector, quando se trata de integração. Então, nesse caso, não é necessário fazer uma manipulação dentro desse arquivo. Outra informação importante aqui é a nossa JNDI URL, né, que é a comunicação JNT que o Teams vai utilizar para fazer com o Teams Connector. Então, ele define o IP e a porta, daí no caso, onde está instalado o Teams Connector, que vai fazer essa configuração. Veja que nesse exemplo, ele abriu aqui em cima informações do serviço, abriu questões de agendamento e tudo mais. Então aqui, esse agendamento via Quartz, que ele faz esse agendamento. Então aqui eu tenho quais dia, hora, minuto, segundo, quais dias da semana. Nós temos uma tela no Teams para fazer essa configuração, que são os nossos processos agendados. Então não é necessário que, nesse momento, seja feita a manipulação dessa instalação. Então, o usuário principal da aplicação, ele vai acessar e ele, por si só, vai definir quais são os horários e pode entrar em cada um desses serviços através da tela do Teams, que é uma tela mais agradável para se verificar e fazer esse agendamento, do que pela instalação. Mas o grande importante são essas portas JNPs, que vários serviços têm. Aqui nós, de fato, precisamos entrar um por um nesses arquivos para verificar quais tenham essas informações, deve ser alterado, certo? Ou então, podemos, um pouquinho mais para frente, eu mostro para vocês uma outra forma também de se alterar
esse arquivo, daí no caso manualmente, mas eu já posso fazer uma alteração do IP da porta, por exemplo, JMDI, que para todos os serviços vão utilizar mesmo IP e mesma porta, eu posso fazer em bloco, né, de uma vez só, alterando todos os serviços. É uma outra melhoria que está no nosso roadmap para a gente poder fazer alteração dentro do instalador para facilitar esse processo de definição de portas e de IPs dos módulos customizados. Nesse caso, eu estou simulando dentro da mesma máquina, então eu vou manter com o localhost e vou manter esse valor de R$10,99 nessas configurações, certo? No em próximo, aqui ele mostra um resumo das operações que vão ser feitas, né? Então, outra alteração que já foi até dita para a gente no outro webinar, só que de atualização do produto do PINS, que nesse resumo das operações ele mostra a senha aqui para nós, que foi digitado, né? Tá certo que o usuário que está fazendo a atualização, ele tem o acesso, ele precisa saber dessas informações. Mas dependendo numa atualização, o PINS já pega essas informações automáticas do arquivo configurado e não necessariamente eu precisaria ver essa informação dentro desse resumo das operações. Mas são coisas que nós vamos ocultar também aqui dentro do instalador para ter um pouquinho mais de segurança dependendo de quem está fazendo a atualização, ter ciência desse valor. Então aqui ele mostra todo o resumo das operações que vão ser feitas, certo? Aqui toda a configuração feita dos nossos módulos customizados, certo? Aqui são informações de como está o arquivo Service Client, que eu vou passar por eles posteriormente. Então, todo um resumo das operações. Clica em próximo, ele vai começar a efetuar as operações. Então, veja que nesse momento ele já está começando a fazer a instalação dos scripts de banco de dados. Então, não é necessário que eu instale uma versão antiga e depois fique atualizando para chegar na versão final. Ele faz toda a instalação de todos os scripts desde o início do produto até a versão que eu estou, e ele vai armazenando o resultado desses scripts em arquivos de log, que depois da execução eu vou mostrar para vocês também. Aqui ele leva alguns minutinhos para fazer toda a execução dos scripts de banco, então a gente aguarda um pouquinho enquanto ele faz essa alteração. Uma coisa interessante, só antecipando aqui, puxando um adendo aqui, a atualização dos produtos, nós somos questionados muitas vezes assim, eu estou com a versão 12.1.20 do PINS multicultivo, quero fazer a atualização agora para 12.25, eu preciso fazer a atualização de todas as versões intermediárias? Não, pessoal, isso não é necessário. Então, no momento de uma atualização, independente de qual versão vocês estejam, vocês pegam simplesmente a versão que vocês querem instalar no momento, a mais recente ou alguma específica enviada para vocês mesmos, que muitas vezes são enviadas versões específicas para os clientes, através das manutenções e tudo mais. Vocês pegam essas atualizações, esses pacotes de instalação e já fazem a atualização que todos os scripts intermediários entre a versão que você está até a versão que você está atualizando vão ser executados. Isso não precisa se preocupar. Então aqui, ele já executou, desde que ele terminou todo o processo agora de execução de scripts, e ele está fazendo configurando todas as informações que nós passamos, a pasta de configuração. Ele vai configurar e fazer a instalação de uma JDK, né, do Java, que ele precisa para rodar aqui nesse caso, da aplicação. Então ele está copiando o JDK, ele vai copiar o JBoss, né, o nosso servidor da aplicação, e vai fazer o preenchimento das alterações de forma correta. Antecipando aqui, pessoal, enquanto ele realiza a finalização da cópia das pastas, o Alex Freitas perguntou aqui para a gente: eu estava começando a instalar uma base de teste, porém ela não sobe. Você acha que posso seguir o webinar e instalar por cima dessa já existente ou começo outro do zero? Alex, tudo depende do qual o problema que ele não está subindo. Quando você fala não subir, vamos supor, é a base de dados, então precisa verificar a base de dados, a comunicação com a base, o banco que não está subindo, então preciso dar uma olhada lá.
ou é uma comunicação do Pins com o banco. Pode ser vista o usuário também, se o usuário tem permissão para logar e tudo mais, né, nessa base de dados. Isso é importante se ver. Outra coisa também que você pode verificar, se de repente a configuração da base está correta, os arquivos da data source estão corretos. Eu vou mostrar algumas coisas aqui que de repente só o serviço do Windows que não sobe. Dependendo do ambiente que você já fez uma instalação padrão, essa como eu estou fazendo agora, e depois vai fazer uma outra que eu vou mostrar nesse webinar aqui, a gente precisa alterar uma configuração de informar o caminho da JDK que está sendo utilizada. Se eu não informo a JDK, o serviço de fato não sobe. Então, só finalizando com a sua pergunta, seria legal você dar uma acompanhada aqui nesses pontos, né, que eu vou mostrar para vocês um segundo ambiente, né, nesse webinar. Eu vou mostrar essa instalação do segundo ambiente, ver essas configurações, mostrar essas configurações, onde eu preciso operar, né, ver essas questões de porta, que pode ser um outro problema também, pode ser choque de porta, caso essa porta seja utilizada, e aí fazer subir essa aplicação. Caso com tudo isso não suba, é melhor dar uma recorrida e de repente ter uma reinstalação, caso em algum momento a instalação que você fez fugir desse padrão aqui que eu vou mostrar aqui para vocês. Então aqui, pessoal, ele já finalizou todas as operações. Então ele já copiou todos os arquivos de configuração, fez a cópia da JDK, fez a configuração do JBoss, configurou todos os arquivos binários que é necessário, fez uma cópia do manual do produto, que também nós vamos retirar do instalador esse envio do manual do produto, que todo agora está concentrado dentro do TDN, né, na sua plataforma de documentação, de documentos de referência. Então, nós vamos retirar daqui, vamos melhorar o documento de referência sobre a instalação, após essas alterações, essas melhorias que vão ser executadas dentro do instalador, para ficar algo mais simples e mais coeso também. E, por consequência, acaba até diminuindo o tamanho do pacote enviado para vocês, excluindo os manuais tanto do Pins quanto do instalador que vai aqui dentro. Ele fez a cópia da pasta de arquivos estáticos. Esses arquivos estáticos são nossos arquivos de tela, arquivos de relatório, que são concentrados em um local específico dentro da aplicação. Ele fez a cópia do arquivo AI, que é a nossa aplicação em si, onde está concentrada todas as funcionalidades do produto. E depois fez todas as configurações dos nossos arquivos, que configuramos durante a instalação, de data source, de serviço de e-mails, propriedades, de autorização, de login e tudo mais. E finalizou a operação. Eu dou próximo, então nesse ponto eu terminei de fazer a minha instalação. Então agora nós precisamos verificar algumas coisas e fazer algumas configurações, que é muito importante dentro no caso do Pins. Então aqui dentro da pasta ele já fez toda a instalação aqui para mim. Ele mantém um arquivo que chama version20.xml. Eu vou mostrar o conteúdo desse arquivo para vocês, aqui onde ele delimita qual é a versão que está instalada aqui do Pins para a gente. Nós já fazemos uma alteração e conforme as atualizações, esse arquivo version.inf, ele vai passar para dentro do JBoss da instância específica, vamos supor, produção. Aqui dentro vai ser criada uma pasta updates e esse arquivo está lá. Por que fizemos essa alteração? Porque deixando na raiz com o version.info, ele equivale, era uma informação que era válida para qualquer instância. Então vamos supor que eu tinha um ambiente de homologação e de produção instalado dentro do mesmo JBoss. Eu faço a atualização de um produto, de um ambiente de homologação, por exemplo, eu não consigo fazer a atualização do ambiente de homologação. Não que eu não consiga, ele não roda os scripts, porque é com base nesse arquivo que ele vai rodar os scripts de banco. Então nesse arquivo eu estou com a versão 12.1.20 e eu estou atualizando para 12.1.25, é a partir desse arquivo que ele sabe que todas as versões intermediárias eu devo rodar os scripts de banco de dados. Caso contrário, ele não rode, para não gerar duplicidade, violação de chaves e corromper nossos arquivos de voz. Então, certo? Agora, depois disso daqui, é sempre bom, depois de uma instalação, eu verificar os logs de ocorrência de banco. Aqui parece ser extenso, mas de fato é extenso, que é separado por todas as nossas versões enviadas. Então, 12.1, 12.12, 12.2.1,
Então, com a recorrência dos logs de execução de banco. Então, vou abrir aqui da 25, só para a gente ver, temos 2 arquivos e 18N esquema. Só para vocês terem ciência do que são esses arquivos, o I18N é onde nós gravamos os termos, ou seja, todas as mensagens que aparecem na aplicação do PINS, elas são internacionalizadas, né? Posso visualizar a aplicação em português, inglês ou espanhol. Então, todos esses arquivos de termos, essas mensagens, são catalogadas nesses arquivos que nós enviamos para vocês. E o arquivo de esquema é toda a nossa criação de tabelas, alteração de tabelas, inserção de dados em tabelas, dados, parâmetros, procedures, triggers, enfim, toda a gama que nós informamos e que nós enviamos para todos os clientes de scripts estão concentrados nesses arquivos. Então eu posso clicar neles, editar, só para verificar a ocorrência. Então vemos que no I18N as linhas foram afetadas, quer dizer que foram executadas com sucesso, e se eu rodar até o final do arquivo, eu não possuo nenhum erro de execução de script. Assim como no esquema eu vejo também que os arquivos foram executados, às vezes eu tenho 0 linhas afetadas, é porque é uma instrução de update para fazer alguma correção, alguma regularização no ambiente, e esse registro não existe no cliente, isso é totalmente normal. O grande importante é que não apareça erro nesses arquivos. Caso apareça erro nesses arquivos, nós precisamos recorrer até o arquivo de scripts enviados. Vou mostrar para vocês onde se localiza. Então, lá no minha pasta webinar que eu tinha lá do meu instalador, eu tenho aqui a pasta esquemas. Dentro desses esquemas, eu tenho qual é a base de dados que eu utilizo, MSSQL, o SQL Server ou Oracle, dentro do SQL Server, e aqui dentro tem alguns arquivos separados por versão. A cada versão enviamos novos scripts. Então, eu vejo, por exemplo, abrir o esquema para vocês só terem uma noção. Então, aqui tenho todos os scripts enviados. Então, aqui se refere qual foi o autor, o que esse script está fazendo. Então, está alterando provavelmente o tipo de dados ou tamanho de coluna, nesse caso. Então, preciso verificar. E no meu arquivo de log, quando eu verifico os logs, ele vai mostrar para mim que deu erro na linha tal. Então, eu verifico qual a versão, estou verificando o log da 12.25. Ele deu erro na linha X. Eu entro nesse arquivo e vejo na linha X por que deu erro esse cara. Às vezes é uma questão de permissão do usuário de banco de dados não poder executar, então isso a gente tem que ficar atento, como que seja. Ou, de repente, a gente vê observações aqui. O script pode gerar erro, pois já existe o registro em ambiente de alguns clientes. Então, é feito para a gente fazer essas correções. Então, muitas vezes, a gente pode ignorar esse erro, pois não se aplica ao nosso ambiente. Num processo de atualização, isso é mais tranquilo, né, porque eu só vou verificar os logs dos scripts das versões intermediárias que eu estou instalando, mas no processo de instalação de fato é um pouco mais árduo. A grande recomendação aqui é que nós verifiquemos todos os logs de scripts, né, para ver se de fato não teve erro e evitar um futuro problema na aplicação, né, evitar fazer abertura de tickets e tudo mais. Mas, claro, se ocorre algum erro e está complexo de se encontrar desse erro, vocês entram em contato com a gente através do nosso suporte, que vai ser direcionado e a gente faz toda a verificação e busca desses problemas, dessa falta dessa coluna, que vai apresentar lá no produto de fato, né? Não encontrou coluna tal, é um erro de banco de dados para a gente, e o usuário final, que muitas vezes não é o usuário responsável pela instalação e execução do script, ele simplesmente acha que houve um erro no produto, que não foi enviado, mas de fato faltou alguma execução de algum script ou uma verificação. No processo de instalação, esses logs ficam armazenados dentro da pasta raiz, onde eu fiz a instalação na pasta log, mas no processo de atualização, ele vai entrar dentro do JBoss Server, dentro do meu ambiente. Aqui dentro teria uma pasta uma pasta update, e dentro dessa pasta update estarem os logs de execução de base de dados, estará o arquivo que coordena o versionamento,
que é o versãozinho XML, então ele tem uma série de configurações que serão alteradas, que foram alteradas e estão dentro de cada instância do produto. Também é um item que vamos fazer uma melhoria para ser retirado desse ponto, desse caminho que o instalador faz, para dentro do caminho correto, certo? Ok. Feito depois toda a validação, supomos agora que nós já fizemos toda a validação dos scripts, está tudo correto aqui dentro, eu preciso saber a definição de porta. Então, qual porta que eu vou instalar o PIN? Qual porta que ele vai rodar? Essa é a minha instância. Quem define é normalmente a área de TI do cliente, ou nosso cloud, quando eu estou no cloud, então normalmente é de lá que vem essa definição. Então nós precisamos ter essa definição, saber em qual porta vai rodar o PIN para poder fazer essa configuração. Dentro do JBoss, vou mostrar para vocês quais são esses arquivos. Ele faz as instâncias. Por padrão, o nosso ambiente, quando eu faço a instalação, ele vem gerado dentro do default. Então, dentro do default, eu vou verificar, por exemplo, que ele fez a configuração do meu arquivo de data source. E mesmo informando que é o meu arquivo de produção, ele ficou dentro dessa pasta default. Então, que é um item que também vamos melhorar, tá? Então, o que eu preciso fazer? Qual é a minha sugestão? Eu elimino simplesmente essa pasta produção, porque eu estou fazendo a pasta produção, então eu estou abrindo o negócio errado, e renomeio a minha pasta default para produção, por exemplo. Então eu sei que agora esse cara se refere à produção. Só que para isso eu preciso fazer algumas alterações aqui dentro desse caminho. Definição de portas, como eu ia dizendo. Um caminho que a gente vem. Em cada instância eu tenho essa definição de portas. Então eu venho em server, produção, conf, binding services beans, metaint, e eu tenho esse arquivo, o bind JBoss bean. Dentro desse cara, o que eu defino? Eu defino quais são as portas que eu vou utilizar. Então eu posso criar até 4 instâncias, até nesse momento, 4 instâncias dentro do Teams. Mas se eu preciso de mais instâncias dentro de uma modificação, eu posso ir aumentando esse cara conforme a minha necessidade. Então, como que eu sei quais portas estão utilizando? Primeiro, se eu buscar pela porta, pelo bind de HTTP Connector. Então, ela define qual que é a porta default do JBoss, qual é a porta inicial. Então, o HTTP Connector está com a porta 8080. Então, uma configuração padrão, se eu não informo porta para subir a minha aplicação, ela vai utilizar a porta 8080. Vamos supor que o meu cliente define, não, o meu ambiente de produção necessita estar na porta 8180. Ok, então eu vou tomar como premissa essa porta para ser o meu cara inicial, defino aqui como 8180 ou 8081 a porta que é passada pela TI e faço essa alteração. Isso é HTTP Connector. Caso use conexão segura, HTTPS Connector. Então aqui eu tenho uma outra porta que define essa porta inicial. Esses dois caras eu recomendo apenas aqui para modificar. Então essa porta seria a porta default do nosso produto. Ora, Júlio, mas eu tenho mais aplicações instaladas, eu tenho mais de um ambiente instalado na mesma máquina. Como que ele define? Abaixo, se a gente vem em parâmetros, a partir daquela porta 8080, ele define a porta default bind, que é 8080, e ele vai definir uma porta 1, porta 2 e porta 3. A porta default, o que ele diz para mim? Ele mostra com o parâmetro 0. Então, ora, se eu usar minha porta default é 0. Então, ele vai usar a porta que eu configurei abaixo. Então, é a porta 8080. Se eu definir, aí eu defino a port bind 01. Se eu definir a port bind 01 como 100, o que ele faz? Ele aumenta em 100 o valor da minha porta. Então, no arquivo que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês de configuração de portas do ambiente de fato, eu vou delimitar. Se eu configurar lá a port -01, ele vai ficar na porta, a partir da inicial, que é 8080, ele vai ficar na porta 8180, que ele adicionou 100 no valor da porta. Se eu definir port 02, ele vai para 200, ele adiciona 200, então ele ficaria 8280. Se eu configuro a port 03, ele adiciona 300, então ele estaria na 8380. Claro que isso é uma definição que eu preciso da rede da TI dos clientes. Então, vamos supor que o cliente ele não
queira que simplesmente a TI não vai definir a porta 8180 e vamos supor, a porta 8080 e a 8180. Ah, não, ele quer definir a 8080 e na porta 01 ele quer colocar a 8081. Então, simplesmente eu venho nesse parâmetro e altero para 1. E altero os demais também. Por que é importante isso e não definir num outro arquivo que eu vou mostrar para vocês a porta, os binds que eu vou definir? Porque quando eu adiciono os valores na porta, ele não unicamente vai alterar a porta HTTP Connect, mas todas as outras portas que ele usa, 8083, 1098, 1099, 4446, e é uma infinidade de portas necessárias para o JBoss, ele também faz um incremento de 100 nesses casos, para não haver conflito entre o uso de portas entre dois ambientes distintos. Eu já peguei esse problema em cliente que foi configurado diretamente num caminho e o ambiente de homologação e produção do cliente estava entrando em conflito. O primeiro ambiente que subia ficava ativo e o outro começava a dar erro, dizendo que a porta X estava sendo utilizada. Aí, fazendo uma verificação, vimos que foi alterado diretamente no arquivo de configuração do serviço do PIN dessa porta e não de acordo com esse arquivo, certo? Então, deixa eu só dar um Ctrl Z aqui para ele não ficar a informação. Então, eu vou manter esse padrão. Então, ele vai sair da porta. Minha porta principal vai ser 8080, que é o HTTP Connector, muito importante isso. E vou deixar depois subir em cima dessas portas o nosso ambiente de homologação. Então, minha produção eu vou deixar no 8080 e a produção, por exemplo, eu vou deixar na 8380. Então, eu posso depois adicionar um bin de bind imports 03 para ele já fazer esse acréscimo. Tá? Após, então, a definição de portas, eu vou passar pela configuração de e-mail. Então, se nós vermos aqui, dentro da configuração do e-mail, se eu verificar o ambiente de produção e deploy, eu tenho um arquivo pinsmc mailservice.xml. Esse arquivo é onde o produto vai buscar as informações, como se fosse o data source de e-mail, ele vai buscar as informações nesse arquivo XML para enviar e-mail. Eu vou colocar ele para editar. Se eu ver, todas as configurações que eu deixei no instalador, eles estão aqui, certo? Só que esse arquivo está defasado. E é um cara que ele vai passar por uma alteração para ficar do modelo desse outro arquivo, que é um pouco mais completo e tem algumas funcionalidades melhores, mais adequadas de acordo com as configurações. O produto hoje precisa dessa outra configuração e não dessa. Então eu preciso fazer uma alteração. Então, aqui eu defino a JND name, esse atributo eu não uso, porque senão a aplicação vai se perder. E aqui eu tenho usuário, senha e tudo mais. Aqui só um exemplo, tá? Então, uma conta do Gmail, essa é uma conta pública. Então eu preciso, como exemplo, tá, de uma conta pública, porque também esse arquivo vai depender de toda a definição de regras de envio ambiente do servidor do cliente. Então, algumas políticas existentes de envio de e-mail eu preciso definir aqui dentro. Então, autenticidade é true e essas informações eu recupero tudo da minha conta. Então, por exemplo, qual que é o usuário? Eu vou deixar o mesmo usuário de e-mail que eu mantive como user. Qual o host do SMTP? O Gmail trabalha com esse SMTP. Qual é a porta que ele utiliza? Essa porta. Quem que vai enviar esse e-mail saindo da aplicação, ele vai aparecer em nome de quê? De multicultivos.gmail.com. Tá? Por mais que apareça aqui a palavra localhost, nós estamos habituados, né? Localhost é uma questão de ter. Esse cara é necessário apenas quando eu trabalho com ambientes Linux. E também não é necessário alteração. É necessário esse caso, de acordo com as configurações que estão dentro do Teams, eu preciso dessa informação, mas ele sempre vai estar como localhost. Esse é um cara que não precisa alterar. Então eu vejo todas as questões de protocolo, de POP3, ou de store ou transporte, né? Então essas informações são todos os provedores do seu e-mail que vai gerar essas informações para vocês. Então eu tenho essas informações, recorrer essas informações, ou com a área de TI da empresa, se for um e-mail, uma conta privada do cliente, né, um domínio do cliente, eu preciso fazer essas configurações. Então, preciso recorrer essas informações primeiro, com base nas informações que eu obtive da área de TI. Ou, no caso, se eu estou fazendo
um e-mail público, nesse caso como o Gmail e tal, eu preciso fazer essas configurações de acordo com o que eles definem para a gente. Tá? Então eu defino as portas, configuro os e-mails. Vamos mexer com outros arquivos de configuração agora. Como eu disse para vocês, o ambiente de produção, por exemplo, como que eu vou definir quais são as portas que ele vai trabalhar? Dentro do JBoss eu tenho a pasta bin. E dentro da bin eu tenho alguns runs, conf e alguns serviços que eu preciso utilizar para a configuração do nosso ambiente. Então, todo o ambiente de produção, ele vai ter um underline produção na frente dentro desse caminho de JBoss bin. Então, eu vou abrir aqui para vocês, para a gente ver o runconf produção.bat, para a gente ter uma ideia, o run produção.bat e o service produção.bat. Não se preocupe com apenas o run homologação, o run produção.sh.conf, porque esses arquivos são referentes a ambientes Linux. Então, numa instalação em ambiente Linux, aí sim eu preciso configurar esses arquivos. No caso de Windows, são os arquivos .bat que eu vou configurar. Então, veja no Edit aqui. Então, só para você ter uma ideia, o run produção, o que ele faz aqui? Ele define algumas informações básicas aqui para o ambiente de produção, mas eu não preciso de fato ter essas alterações, alterar esse arquivo em nenhum momento, tá? Então a única coisa, então ele pode ficar dessa forma, esse arquivo não precisa alterar. O service produção, o que ele vai mostrar para mim? É quando eu subir o serviço. Quando eu fizer a instalação do serviço no Windows, ele vai utilizar essas informações. Então lá no meus serviços, quando eu for fazer a instalação dos serviços, ele vai aparecer o arquivo aqui, ele vai aparecer o serviço criado aqui dentro. E como que é esse criado? Com base em que ele cria? Então, o meu serviço único, ele vai ter esse nome e ele vai mostrar para vocês lá, tem multicultura PRD, e na descrição ele vai mostrar essas outras informações. Então, eu posso fazer uma alteração aqui. Vamos supor que o meu ambiente que eu esteja instalando, eu não quero denominá-lo como produção, não quero denominá-lo como homologação. Vamos supor que o ambiente de teste, eu vou denominar com ele como teste. Eu posso criar aqui, alterar esse valor para fins de multicultura, TST, por exemplo, ou teste, não importa o tamanho da palavra. Eu posso definir ele aqui dentro, certo? Que ele vai aparecer. Olha uma informação importante. Lembra das portas de onde vai estar a aplicação? Então aqui eu estou definindo qual é uma informação importante, que eu estou definindo aqui dentro do meu ambiente qual o IP que ele vai utilizar. Veja que eu não tenho definição de porta, de bindings aqui. Então não tenho definição de porta, quer dizer que ele vai utilizar a porta padrão nossa, que é o 8080. E aqui eu defino o JNDI dele, que ele já está com a 1090, ou seja, é a porta default também que ele vai utilizar. Então, nesse caso, eu venho e troco o IP pelo IP da minha máquina, certo? Ou se eu estou na minha máquina aqui mesmo, a instalação não está apontando para nenhuma outra, eu posso colocar como localhost. Então, nesse caso, eu altero para localhost essas informações e deixo ele aqui pronto para ser executado. Então, fiz a configuração necessária para esse arquivo. E também eu tenho a execução, o runconf aqui, eu também tenho a execução do meu arquivo de configuração. Veja que como a gente fez aquela renomeação, eu não tenho gravado aqui o configure e o confclient. O que seriam isso? Seriam nossos arquivos de configuração nativos do Prince. Então, se eu mexer no ambiente de produção, o que eu preciso fazer aqui? Nesse caso, eu venho, qual o caminho que ele instala? Ele instalou na minha raiz, uma pasta chamada config. E dentro da pasta config ele gravou o arquivo PINSMC, que são os nossos módulos, e o PINSMC Client, que são os nossos módulos personalizados. Tá? Então, o que eu recomendo para evitar confusão, principalmente quando eu estou trabalhando com dois ambientes dentro do mesmo servidor? E para utilizar o mesmo JBoss, não ter dois JBoss instalados. Se esse meu ambiente é único, eu não vou ter nenhum outro ambiente aqui, eu só vou instalar nesse meu servidor ambiente de produção. Eu posso manter dessa forma que não vai gerar nenhum problema. Mas se eu for manter dois, isso pode gerar uma certa confusão. Então, o que eu recomendo? Criar uma nova pasta, denominando com o nome do ambiente que você está criando, produção, por exemplo, e copia essas duas pastas, ou recorta melhor, e colo dentro da pasta de produção. Então ela fica nesse caminho. Então eu tenho um config e esse config está nesse caminho.
Mas, para isso, eu preciso fazer a alteração do arquivo que eu estou mexendo aqui, que é meu confdir e meu confclient. Então, o meu confdir eu já vou delimitar com esse novo caminho, que é o pinsmc. E meu confclient, por sua vez, é a pasta client. Então, ele está dentro do mesmo caminho, só que é pinsmc client. Claro, eu posso alterar, se eu quiser, eu não recomendo, mas esses nomes podem ser alterados. Só que se eu altero esses nomes aqui, eu de fato preciso alterar também no meu arquivo de configuração, certo? Arrumei o arquivo de configuração e aqui um outro caso importante é a definição do Java Home. Veja que ele está aqui com o Java Home e está ele esperando, na verdade, uma variável de ambiente. Eu posso deixar essa variável de ambiente, configurar no Windows a minha variável de ambiente, ou eu posso vir aqui e definir o caminho. Então, onde que está instalada a minha JDK? Ele instalou no webinar, JDK. Recupero esse caminho e faço a substituição do Java Home. Opa. Daí um Ctrl+C de novo ao invés do Ctrl+V. Então, recupero esse caminho novamente e troco dentro dessa configuração. Então, ele já sabe que o Java Home ele vai buscar desse caminho. Defino a quantidade de memória que minha aplicação vai usar. Aqui eu estou definindo no MB, poderia colocar 1 GB, perdão. Aqui eu poderia configurar 2 GB. O XMS é a memória mínima, o CGMX é a memória máxima. Então, o que ocorre? Se eu defino o XMS, vamos supor, uma configuração, deixa eu alterar aqui, de 1024 mm, ou seja, 1 GB, o meu JBoss vai subir já instanciando 1 GB de memória. E aí, conforme a aplicação vai necessitando de mais memória, o JBoss vai precisando de mais memória, ele vai expandindo essa memória até no máximo 2 GB. Então, isso varia muito isso varia muito de acordo com o ambiente, com o servidor que está instalado. Se tem um servidor dedicado à aplicação e é um servidor parrudo, que tem lá, vamos supor, 32 GB de memória, é claro que eu posso angariar e deixar mais memórias aqui para a minha aplicação, para o Pins. Ela vai se tornar um pouquinho mais eficiente. Da mesma forma, agora aqui o Max Perm Size é uma outra informação, que é uma quantidade de memória simultânea que ele vai gerando. O Perm Size ele é bastante complicado, porque se eu extrapolo essa versão, minha aplicação, se eu extrapolo esse valor delimitado, minha aplicação cai. Tá? Ela cai e eu não volto ela, eu tenho que parar o serviço, limpar temporário e subir serviço de novo. Então eu já recomendo o valor aqui, apesar de estar em 500, eu recomendo 700. Essas alterações a gente vai fazer também para serem enviadas dentro das nossas melhorias que vamos fazer no instalador. Aqui essas outras configurações eu não mexo, então simplesmente eu defino qual é a minha configuração padrão, né, meus arquivos de configuração, qual é a minha configuração de client, que são os arquivos específicos de acordo com o cliente, né, que são customizados, e defino o meu Java Home. Feito isso, meu serviço já está configurado no meu ambiente de produção. Ok? Mostrando para vocês também, além desse arquivo de configuração, eu gostaria de mostrar também o arquivo de configuração do Service Client, que é aquele em que a gente faz a configuração no Pins, que são nossos módulos customizados. Então, dentro de config produção, que foi o caminho que nós alteramos agora, eu tenho a pasta pinsmc client e tenho o arquivo service client.xml. Esse arquivo aqui, corriqueiramente, nós mandamos, caso entre um novo serviço no Pins, que faça integração ou não, a gente faz alterações e manda alterações nesse cara a partir da atualização como notas de versão. Então, dentro dele, se eu buscar aqui, eu vou buscar o 1090, que eu sei que é a porta. Opa. Não problema. 1090. Poxa, não achou. Eu tenho algumas alterações aqui, ó. Porque é 1099, né? 1090 ele não vai achar mais. 1099. Então eu consigo verificar essas portas aqui. Então eu posso fazer uma alteração, quando eu falei para vocês de todos os serviços, ele vai aparecer essa informação em vários pontos, né? Da nossa aplicação aqui, desse nosso arquivo. Então eu posso fazer uma busca
pelo localhost 10.9, por exemplo, e fazer uma substituição e substituir todos já pelo IP necessário e a porta correta. Então eu faço uma alteração em bloco dentro desse arquivo, não através de acordo com a instalação que eu faço item por item. Então, das vezes, se eu tenho a ciência e é tranquilo eu mexer nesses caras aqui, eu posso fazer essa alteração. Fique atento, só primeiro, que a central de ajuda, que esse cara não deve ser alterado, tá? Esse cara é de fato da TOTS, então não posso mudar esse cara, senão a nossa central de ajuda vai parar de funcionar, né? Que é o auxílio da tecla F1 dentro da aplicação. Então eu faço posso fazer essa configuração aqui e defino aqui exatamente o que eu defino no instalador. Código de movimento de entrada, código de movimento de estorno, tipo de movimento, tipo de documento de estorno. Então todos esses valores, lembre-se, eu nunca altero o nome deles, nunca altero o type dessas variáveis, somente o valor. E quem me define esse valor é lá o RP que tem essas informações. Aqui são os valores mais utilizados, então a gente já deixa por default. E é claro também que eu faço a configuração apenas dos módulos que meus clientes usam. Ora, se meu cliente não utiliza o módulo de beneficiamento do PINS, não é necessário que eu faça essa configuração no PINS para o módulo de beneficiamento. Então, tudo é muito dinâmico isso, então depende muito do que o cliente está utilizando ou não. Certo? Então, esse é o arquivo Service Client. Então, toda vez que nós mandamos uma versão, busquem o arquivo, seu arquivo Service Client. Então, é nesse local que você vem, de acordo com a instância que você está instalando, produção, vou no Service Client e vou no Service Client. Então, lá tem todos os passos necessários. Certo? Aqui eu já fiz a configuração e eu posso agora, enfim, instalar, por exemplo, o meu serviço de produção. Então, para instalar o serviço, eu entro no prompt de comando e executo como administrador, sempre como administrador. Executo como administrador, vou até o caminho onde eu instalei a minha aplicação, vou no webinar, dá acesso à pasta JBoss e acesso à pasta bin do JBoss. Dentro dele eu vou ter o quê? O service produção.bat. Então nele eu vou fazer a instalação no ambiente de produção e vou dar um install nesse momento. Ele mostra para mim que está instalado. Se eu for no meu arquivo, no meus serviços e fizer uma busca aqui por pins, eu já estou com o serviço PINS Multicultura instalado nesse caso, certo? Nesse momento, como que ele instala esse cara? Ele instala como tipo de inicialização manual. Ou seja, se meu servidor desligar em algum momento, eu vou precisar manualmente instalar esse serviço. Então, como que eu altero esse cara? Eu entro nas propriedades e deixo ele aqui, em vez de manual, eu deixo como ele automático. Então, se ocorre alguma falha na minha rede e o servidor caiu, vamos assim dizer, e o servidor precisou ser reinicializado, quando o servidor subir, ele já vai também inicializar o serviço. E eu vou poder iniciar esse serviço do PINS Multicultura PRD. Se tiver tudo certo, ele não dá erro. Deu tudo certo, eu acredito. Então ele não deu erro aqui e depois nós vamos fazer essa configuração. Enquanto ele sobe, eu posso verificar. Como que eu acompanho, se eu quiser acompanhar, eu quero acompanhar a subida do JBoss. Ok, eu vou lá no JBoss, vou no meu server, vou em produção, vejo que ele já criou novas pastas, a log temp. Eu abro a pasta log, eu tenho um boot.log. Posso editar aqui que eu acompanho qual a subida do meu serviço aqui do JBoss. Vejo quais os arquivos de configuração que ele está mantendo, né, a quantidade de memória que eu defini, vejo que ele já pegou a memória daquele arquivo que eu defini de 1024 de 1 GB para 2 GB, veja que ele pegou o caminho certo do conf de produção, do conf client, tá? Aquela questão da JDK que eu alterei, se eu não tivesse alterado, ele não teria subido esse serviço, ele daria erro lá na subida do serviço, tá? Então eu tenho todas as alterações que eu fiz definidas aqui no arquivo e posso acompanhar. Se vocês usam o Notepad++, ele tem essa função de monitorando, que é bem bacana, e daí ele vai acompanhando a subida aqui da aplicação, tá? Mas só isso, lembram-se quando eu falei para vocês que a gente tinha um pequeno probleminha de usuários, que se eu troco o domínio dentro do PIN na instalação, eu tenho que fazer uma manipulação do banco? Eu vou mostrar para vocês o que ocorre. Então veja, eu instalei a Webinar PRD, se eu verificar aqui eu já dei todas as tabelas que ele criou. Eu já criei todas as minhas tabelas que o PIN precisava.
Então eu vou fazer uma nova consulta. Nessa nova consulta eu vou mostrar para vocês qual é essa questão do domínio. Então, na minha tabela PRX Domain, eu tenho todos os domínios que a aplicação tem. Veja que eu defini tots.com.br, mas ele instalou um domain ID 1 também, como próximo.br. O que acontece? Dentro dos nossos arquivos de script, ele tem esse script colocado. E o instalador, ele faz a instalação apenas do novo domínio que eu coloquei lá. Mas via script eu tenho a instalação do próximo. Mas um grande problema não é nem a PRX Domain, mas o grande problema que também já estamos manipulando, já está no roadmap, que eu tenho o user domains. Quais são os usuários que eu tenho vinculados na aplicação? Então, por default, a gente envia com 2 ambientes para começar toda a configuração do pins. Então, o grãos.pins.de, o usuário, e o pins.mc.admin. Vejam que eles estão vinculados no domain ID 1. E se eu abrir a aplicação, assim que ela subir, a gente vai ver que eu tenho, vamos ver se já subiu, não, ainda não, eu tenho a aplicação, o domínio TOTOS, que é o ID 2. Então ele não vai conseguir logar. Então eu preciso criar uma instrução de SQL aqui para regularizar essa informação. Eu poderia vir no PRX User Domain e simplesmente alterar esse domain ID para colocar 2 para ficar correto nesse caso. Mas existem outras tabelas, eu precisaria fazer uma série de alterações em várias tabelas para executar isso. E como eu sei que eu não vou usar o ambiente próximo, mas eu vou usar o ambiente TOTOS, o que simplesmente eu faço? Só que o meu ambiente próximo, que ele deixou aqui, está vinculado no domain ID 1. Então ele já tem FK vinculado a registros de outras tabelas. Então o que simplesmente eu faço? Eu deleto da minha PRX Domain exatamente o ambiente que eu criei. Parece estranho, mas vocês vão entender. Eu vou deletar dela quando o domain ID é igual a 2. E vou fazer uma alteração na minha PRX Domain, setando o domain name igual ao domínio que eu criei agora. O que eu criei, que eu esperava que ele tivesse criado para mim. E vou comitar esses caras. Eu não vou comitar agora, eu não vou executar essa instrução agora, porque eu quero mostrar para vocês um ambiente não sendo logado. Opa, fechei, consegui fazer isso. Eu quero mostrar para vocês o ambiente não conseguindo logar com essas informações. Ele ainda está subindo aqui. Deixa eu dar um acompanhamento. Uma recarregada aqui. Certo, já está no seu finalmente. Então, lembre-se que eu instalei o PIN da porta 8080. Então, eu vou acessar o localhost na minha porta 8080/PINSMC. É o caminho que ele vai usar. Ele está demorando porque ele não logou. Se eu quiser ver se o JBoss, veja que ele já abriu lá. Se eu quiser ver o JBoss, se o JBoss está de pé, eu simplesmente tiro o PINSMC e vejo 8080. Então, se ele me exibiu essa tela, o JBoss está de pé, legal. Então, o JBoss subiu. Ele não, mas eu tô com um problema no Pins, o Pins não consegue abrir a página para mim. Ora, se o JBoss conseguiu subir e eu tenho essa página e eu não consegui ver essa página, o problema é uma configuração do Pins, tá? Então veja, que ele só tem o domínio TOTOS. Mesmo que eu coloquei, que o banco para mim me criou aquele domínio próximo a GRR, os arquivos de configuração que nós definimos só foi como TOTOS. Então, se eu tentar utilizar o usuário para padrão, grãos.pins e colocar a senha dele, ele vai me dar que o domínio, usuário e senha é válido para o domínio. Então, eu preciso, de fato, executar essa minha instrução SQL, no caminho aberto do motor, executar essa operação SQL, ele afeta para mim corretamente, vejo o select domain, ele está com o domínio em TOTOS, então vou tentar logar na aplicação. Pronto, loguei na aplicação. Então, quando eu faço uma alteração de domínio, eu preciso, nesse momento, fazer essa alteração via banco de dados, via base de dados, para poder acessar a aplicação, senão eu não vou conseguir acessá-la. Só lembrando, esses caras já foram mapeados, né,
Aqui o nosso companheiro de trabalho, Sérgio Palma, ele passou para a gente, ele fez um webinar sobre a atualização do produto, né? E ele levantou uma gama de melhorias, tanto vistas por ele quanto solicitada por clientes, ou para quem vai fazer a implantação do sistema, né, dos clientes, dos funcionários nossos de fato, ou terceiros nossos, para fazer essas pequenas melhorias. Então esse cara vai ser efetuado aí dentro também, então a gente está já pensando nisso. E a partir daqui eu posso mexer no cliente, criar os novos usuários do cliente, criar novas unidades administrativas e tudo mais, certo? Lembra-se quando eu falei para vocês lá numa telinha inicial que ele aparecia o def lá na configuração do sistema, do ambiente, eu poderia colocar qualquer informação, PRD e tal, e eu mantive como PRD? É nesse ponto aqui que eu vejo. Né? Então eu vejo qual o usuário que eu estou logado, então eu loguei com o usuário de administrador, que é o usuário padrão do Fullpins, para onde tudo vai começar aqui dentro do produto, e qual o ambiente que eu estou logado, que é o que crio lá, a versão PRD. Se eu for na aba aqui em cima, eu vejo a questão de versões. Então, qual a versão do Teams Multicultural que eu estou? A 12.125, que foi expedida no dia 7 de julho de 2019. E o @PRD é exatamente aquela informação que eu venho do administrador ali, certo? Então, eu consigo verificar as versões por aqui e saber se está tudo certo. Posso fazer se eu buscar algumas coisas, às vezes alguns cadastros nossos já vai com alguns valores de default, então unidade de federação, ou tem uma definir. Então aqui, agora é com o cliente, começando com o cliente, com os consultores, começando a definir e criar os ambientes, certo? Então essa é a instalação de um ambiente. Agora, uma parte chatinha, quando eu preciso fazer a instalação de 2 ambientes, que é onde complica a minha vida, porque infelizmente o nosso instalador não está preparado para isso, que é um outro item do nosso roadmap para a gente poder mexer aqui. Então, vou novamente lá na minha pasta de instalação, lá no instalador. E agora eu vou dar uma brincada aqui, eu vou manipular e vou ter que fazer algumas mudanças na unha depois de feita essa instalação. Por que eu recomendo nesse momento o uso do instalador? Para a gente garantir a execução dos scripts corretamente, certo? Então, eu vou fazer a instalação desse cara. Só que se eu manter essa instalação no mesmo caminho default que eu deixei o webinar, ele vai entrar em conflito. Porque eu já tenho um versionzinho, ele vai ver que já tem arquivos aqui, ele vai entender que é uma que é uma atualização, não uma instalação, por isso que ele é problemático nesse ponto. E que foi algo que, de fato, a gente levantou que gostaria de passar para vocês. Então eu vou lá no meu carinha aqui, estou na minha área de trabalho, meu webinar aqui, o instalador, eu vou executar o install.bat novamente. Só que agora eu estou pensando no ambiente de homologação. Vou selecionar português. No próximo aqui, vou criar uma nova pasta. Veja que eu vou criar uma nova pasta. Se eu buscar, eu vou criar dentro da própria webinar. Só que eu vou dar um nome para ela diferente. Eu vou criar uma nova pasta dentro dela e vou chamar de homologação. E vou selecionar ela para fazer a execução. Então agora ele vai executar tudo para mim desde o zero, inclusive instalar o JBoss para mim. Esse é o grande problema que a gente precisa mudar no instalador. O uso de 2 ambientes corretos. O que nós pensamos é até numa única instalação eu já delimitar quantos ambientes que você quer, quais são esses ambientes que você quer instalar, delimite o nome para eles e toda a configuração. E aí, toda essa configuração que eu fiz em arquivos e verificação, acessar banco e tudo mais, ser transparente para o cliente ou para quem está fazendo a implantação do produto, para não ter que ter esse tipo de recorrência, de atitude, por grandes vezes, quer dizer, evitar grandes erros que podem acontecer aqui na minha instalação. Então, vou criar um ambiente de homologação. O processo vai ser o mesmo, certo? Ele vai dizer que já existe, que eu acabei de criar, beleza. Muitas vezes acontece isso daqui no instalador. Eu passo para a tela da frente e ele some essas operações. Volta aqui e vai para frente, mais uma vez. Aí ele retorna tudo. Acontece isso pelo nosso pacote que a gente cria, a gente usa o EasyPack, né, que é um possibilitador
de criar pacotes de instalação, então ele às vezes dá esse probleminha de erro de memória. Mas simplesmente voltando e indo para o próximo novamente, ele volta todo ao normal. Então, vou fazer a mesma configuração de tudo, certo? Então aqui, vou definir minha configuração, mais uma vez, vou instalar o SQL Server, o IP da máquina, vou mais uma vez colocar o localhost, mas claro, poderia colocar o endereço IP e tudo mais, ou o nome da máquina, isso tudo depende da configuração. A porta que ele usa é a mesma, só que agora eu estou usando um outro banco de dados, Webinar HMG. E eu posso definir até mesmo o mesmo usuário do banco. Então eu estou dizendo aqui, ó, que dentro da mesma instância do banco de dados, eu tenho dois bancos, da mesma instância do SQL Server, eu tenho dois bancos de dados, Webinar PRD e o Webinar HMG. Veja que não tem nenhuma tabela criada aqui, né, diferentemente do Webinar PRD que a gente já fez a instalação. Então eu posso definir esse mesmo usuário com instâncias diferentes. O PINs não vai se perder. Por que o PINs não vai se perder? Porque eu estou definindo um nome de base de dados diferente, certo? Então o PINs PRD, que é o meu usuário, é a minha senha, defino a configuração de base de dados, ele vai definir o meu data source do PINs multifuntivo, ok, vai definir a minha base de dados o meu arquivo de configuração da integração, posso passar para frente. O endereço de e-mail vai ser aquela mesma coisa, eu preciso configurar ele aqui, porque senão eu não consigo fazer a instalação completa. Se eu não marcar ele na tela inicial, ele dá erro, ele não cria o arquivo para mim, aí eu posso ter muitos problemas. Tá? Então eu recomendo que a gente crie, mesmo que não vai utilizar essas informações, que a gente crie, mas depois altere até a gente regularizar essa questão do instalador. E claro, se a gente pensar no ambiente de homologação, pensando do ponto de vista do negócio, será que é necessário enviar e-mails para gestores e tudo mais no ambiente de homologação ou no meu ambiente de testes, que são só testes? Claro, eu posso configurar lá para, de repente, o cara responsável por validar as funcionalidades do produto em testes receber esses e-mails. Mas é claro que eu vou definir dentro da aplicação alguns casos para isso. Não vou definir a diretoria receber no ambiente de testes, por exemplo. Mas, claro, isso também pode não ser verdade. A diretora queira receber algumas informações de teste. E isso está totalmente passível e aberto à configuração. Aí é questão com o cliente e regra do cliente, certo? Então, vou colocar uma senha fictícia, um SMTP também fictício, a porta fictícia também, só para ter uma informação. Vou fazer a mesma questão. Eu também quero no ambiente de homologação que minha autorização aqui, que meu domínio seja top. Tá? Ou então que seja cliente.com.br, o ambiente do cliente. Eu vou deixar assim dessa forma, para a gente ver uma diferença aqui agora. Tá? Então atualizo os domínios, salvo as alterações, isso é muito importante, atualizar e salvar. Próximo, faço a mesma coisa, atualizo os domínios. Opa, estou mexendo agora com o ambiente de homologação. Então venho na instância da aplicação e coloco aqui o HMG. Ok, salvo as alterações, já vi que ele mudou o cliente com BR. Próximo, altero novamente as informações, atualizo e salvo, muito importante esse processo. Minha comunicação com o License Area, certo? Às vezes o meu ambiente de homologação também precisa de uma validação com o TOTS License, tá? Então eu faço essa configuração aqui dentro também, vou manter o mesmo valor, porque eu vou usar o mesmo License Area para consumir as licenças, tá? Atualizo os domínios, salvo as operações. Posso trocar aqui agora para homologação, certo? Salvo essas informações, e nesse caso estou falando do ambiente de homologação. Próximo, ele vai dar os módulos customizados. Aqui veja que é muito importante. Eu já instalei um cara no default dele, que é o localhost, o endereço, com a porta 1099, certo? E aqui eu vou mudar essas informações. Só que eu poderia entrar em todos os caras aqui e mudar, tá?
Mas eu vou deixar ele assim e depois eu vou alterar diretamente no arquivo lá em hardcode, na unha lá, para fazer aquela alteração. Mas como eu estou só exemplificando, não vou entrar no ambiente, fazer as integrações de teste e tudo mais, eu posso até deixar sem configurar. Mas dentro dos clientes, é importantíssimo que a gente configure, porque ambiente eu não posso estar enviando, por exemplo, fazendo um teste de ambiente de homologação e esse cara fazendo um teste de baixa de produto, esse cara dá baixa de produto no ambiente de produção. Então, muitas vezes, às vezes acontecem alguns erros assim, e é por conta dessas configurações que não foram bem efetuadas no momento da instalação. Tá? Vou dar um próximo aqui, ele vai dar para mim de novo o resumo das informações. No próximo ele vai começar a executar. Então, da mesma forma, ele vai executar os scripts, ele vai fazer todo o processo igual. Execução de scripts, vai salvar, vai efetuar a instalação numa JDK, ele vai salvar vai efetuar toda a configuração do JBoss e é do outro JBoss. Então, e que não é necessário. Né? Eu já vi em clientes muitas vezes, até mesmo por conta da não ciência desse problema que existe de fato em instalar dois ambientes e em ter caminhos bem confusos no cliente, né? Dentro da mesma instância, dentro do mesmo servidor. Já vi mais de dois JBoss instalados para o mesmo fim específico, que não precisa. Até recomendo um JBoss para o MC e outro JBoss para o Pins Connector, para quem utiliza, né? Por conta de diferenças de configurações entre os servidores. Mas dentro do PIN-MC, independente do número de instâncias que eu tenho dentro do mesmo servidor, um único JBoss é suficiente para eu executar, para fazer a configuração de ambientes aqui dentro do servidor de aplicação. Então ele já finalizou a execução de todos os scripts. Se eu for lá na minha base de dados, da binária da LG, agora que nós criamos agora, em tabelas, deixa eu dar uma atualizada aqui. Ele já criou todas as tabelas necessárias do banco e os registros dentro delas. Vamos voltar lá. Então, esse é o ponto que a gente precisa melhorar, vamos dizer, dentro do instalador, a instalação de dois ambientes, porque não é necessário, né? Não seria necessário que ele fizesse toda essa configuração de novo. Criação da pasta da JDK, a cópia da JDK, a cópia do JBoss, a configuração do JBoss e tudo mais. Então, tem alguns pequenos ajustes que já estamos mapeados e ainda a gente já está inserindo aqui nas squads, nos times, para poder começar a fazer essas alterações dentro do instalador, para que seja mais fácil de operar, né? E chegar no momento onde a gente faz next, finish. Certo que não é só isso que a gente precisa fazer, né? Tem algumas configurações que, de fato, questão de portas e tudo mais, é necessário que seja configurado. O que a gente pretende fazer com isso é que toda essa configuração esteja dentro do instalador, onde simplesmente eu coloque as informações obrigatórias que eu preciso, faço toda a configuração de módulos, de comunicação com os ambientes, e assim no momento que eu finalizo a execução do instalador, eu já abro o navegador e posso logar na aplicação com o usuário padrão. Ou até mesmo dentro do próprio instalador, criar esse usuário padrão para navegação dentro do produto. E a partir daí, sim, começar a fazer toda a configuração dentro das nossas regras de trabalho. Então, é uma coisa que a gente está analisando e está entrando aí. Já tem muitas coisas algumas histórias só para vocês terem ciência, algumas histórias já escritas, já estão passíveis, já estão aptas para subirem nas nossas sprints, para poder já começar e fazer essa instalação. Então, logo a gente tem novidades, tem mudanças aqui. Provavelmente após essas mudanças, quando estiver 100% alterado, melhorado no nosso instalador, a gente faça um novo webinar, tá? Para a gente
para a gente mostrar as novas configurações, a nova forma de fazer a instalação ou talvez a atualização. A atualização, creio que não muda muito, mas o que a gente gostaria de fazer é, eu tenho 2 ambientes, beleza, quais são os ambientes? A e B, ok, marca o A e B e ele já faz a atualização dos 2 ambientes, né? Ela se está dentro do mesmo servidor. Então, algumas mudanças para facilitar aí a vida de quem faz a instalação e a atualização do PINs-MC. Então, finalizando aqui, beleza? Terminou as operações. Assim que foram finalizadas as operações, dou próximo e pronto, terminei esse caso. Agora vamos fazer uma brincadeira aqui, porque agora ele instalou dentro da minha pasta raiz, Topins Webinar, instalou o ambiente de homologação. Se eu entrar, veja, eu tenho toda a configuração lá. Claro, eu poderia entrar na JBoss aqui e fazer a mesma coisa que eu fiz de configuração para o ambiente de produção, fazer para o ambiente de homologação, que ele iria funcionar. Só que eu teria 2 JBoss ativos. E isso não é legal. E veja que é uma estrutura, eu já peguei até estruturas assim, feitas em clientes, não tá legal. Né? Eu tenho, tudo se refere à produção, de repente eu tenho uma homologação aqui dentro, então não é bacana. Então o que eu faço a primeira coisa? Entro na pasta config e pego normalmente PINs-MC e PINs-MC Client. Volto na minha pasta raiz lá de config, eu não tinha alterado para produção, crio uma nova de homologação. E colo aquelas 2 pastas que eu copiei, que ele fez a instalação do ambiente de produção, aqui para homologação. Beleza. Fiz aqui dentro. Eu vou configurar o PINs, esse ambiente de homologação ele vai ser configurado de uma determinada forma, mas eu vou fazer uma configuração distinta aqui. Então, eu vou fazer como se ele tivesse, que eu fosse instalar essa versão na porta. Ele está em produção, está no 8080, eu vou deixar a homologação na porta 8180, certo? Então, quando eu procurar aqui a porta 1099, eu vou trocar todo lugar que aparece o 1099 pelo 1199. Lembre-se que esse caso eu poderia ter feito lá no meu instalador, tá? E no item por item. Mas aqui eu faço uma alteração em bloco, então, na minha concepção, se a gente tem ciência de alterar esse arquivo, eu faço daqui. Uma coisa importante, que é legal usar, porque às vezes quando vem notas de versão, eu vou pegar o meu Service Client, vou fazer alteração nele. Se vocês utilizaram o Notepad++, existe um plugin para ele, que chama XML Tools. Então, dentro desse XML Tools, ele tem uma série de coisas que ele faz validação do XML. Então, por exemplo, ele fez um Validate Now aqui, por exemplo. Ctrl Alt Shift N é a tecla de atalho. Se eu dar um Ctrl Alt Shift N e ele dá essa mensagem, quer dizer que o meu XML está válido. Então, eu não corro o risco de, esqueci uma tag que vai ocasionar problemas futuros. Então, sempre quando eu manipulo um arquivo XML dessa forma, eu utilizo o Notepad++, utilizo esse plugin XML e faço uma validação do meu arquivo XML. Ou, é claro, qualquer outro software que possa fazer a manipulação e a validação de arquivos XML é muito bem-vindo para a gente validar que esse arquivo não esteja corrompido, que pode gerar um transtorno, e até lembrar que a gente fez alguma alteração no arquivo do Service Client pode gerar algum problema para a gente, tá? Então, configurei aqui com a porta 1199, beleza, configurei esse cara. Então, minha pasta de config está correta. Veja que eu fiquei até mais organizadinho. Então, dentro da minha pasta raiz, tem config e tem homologação e tem produção. Sei ao que se refere cada um. E posso ter uma gama ali demais. Ok. Vou pegar dentro do JBoss e vou fazer uma série de substituições agora. Lembra quando eu falei que ele informa dentro da pasta default, que ele salva as informações? Então, salvou o mail service, os DS, tudo mais, e o EAR. Eu vou fazer uma cópia desses 4 arquivos. E eu vou mandar esses 4 arquivos lá no meu webinar, no meu JBoss, no meu server. Eu vou configurar agora o meu ambiente de homologação. Estou correto? No ambiente de homologação.
E dentro do deploy dele, eu não tenho esses arquivos, eu vou fazer a colagem desses 4 arquivos. Depois ver. Bem, está aqui dentro, certo? Vou voltar lá para o meu ambiente de homologação, lá para o diante do JBoss. Opa, abri aqui errado. Lá no server, lá no meu ambiente default, que é onde ele cria. Vou lá no meu default novamente, root.y, pego o meu business estático. Ok. Vou lá no webinar, JBoss, server, homologação, deploy, root.war, colo, meu arquivo estático. Na pasta onde já falei para vocês, onde são gravados arquivos de relatórios, são gravados arquivos de JavaScript, uma outra série de informações que a gente precisa. Às vezes imagens, dentro do Pins está aí dentro também, então, que ficaram incrementado, né, algumas funcionalidades de versão a versão. Ok, fiz a cópia. Então, copiei meus arquivos de configuração lá e copiei dentro da pasta config, só retornando aqui, dentro da pasta config, criei meu ambiente de homologação, a pasta, e copiei as pastas necessárias, PINSMC e PINSMC lá dentro. Peguei um ambiente de homologação no meu server, criei dentro da homologação os arquivos necessários, copiei então os arquivos 2 data sources criados, o data source, o bridge data source, só retornando aqui, mostrando para vocês o bridge data source e o arquivo data source, meu arquivo de e-mail e meu arquivo EAR. Dentro do root.war, copiei minha pasta arquivo staff. Ok, fiz isso, entro no meu webinar, toda aquela configuração que ele fez, toda essa instalação que ele fez aqui dentro, claro, antes disso, verifico os logs, tá? Que é uma outra parte que eu já mostrei para vocês, para verificar os logs de script nesse ponto, que daí ele vai gravar dessa forma. Opa, não tem um erro de log de script, nada, tudo bem. Ok, vem na minha pasta raiz webinar, vou lá em todo esse caminho que ele fez de homologação, vou delete mesmo, e mando ele embora. E agora eu vou configurar o JBoss a instância correta de homologação dentro do Pins, para configurar para a porta que eu vou definir, que é o 8180. Se eu entrar no JBoss, se eu entrar no BIM e ver agora a configuração do ambiente de homologação, eu vou buscar run com homologação, posso dar uma olhada no run homologação e no service homologação.bat. Vou editar esses casos. Então, como eu disse antes, o run homologação.bat não tem que ser feito, né? Não precisa de nenhuma alteração nesse momento desse arquivo, tá? Posso fechá-lo. Meu service homologação, só para conferir, ele vai instanciar com outro nome, HMG, tá? E o Business Cultura HMG. Daí, e não preciso fazer mais, deixa eu olhar aqui, e aí vou fazer uma alteração aqui. Veja que ele está com a porta 1399. Se eu colocar 1399 aqui, ele somou mais 300. Então eu estaria no meu byte 03. Só que eu quero que ele some só 100. Então eu não quero 1390. Eu quero 1190. Então eu vou deixar ele dessa forma. E vou trocar aqui do meu localhost. Troco aqui do meu localhost. Veja essa questão aqui que é bem legal e é bem importante. Só um minuto aqui. Aqui, o bind que ele dá. Lembra que eu mostrei lá no arquivo de configuração, vou até buscá-lo novamente para mostrar para vocês, lá no meu arquivo de configuração de JBoss, se eu pegar o server, dentro do ambiente de homologação, dentro do conf, dentro do panel do meta-inch, se eu editar esse cara, lembra que a gente define as ports aqui, port 03, 02, 01, então a minha nativa é 8080. E depois eu quero adicionar para 8180, eu somo 100, então eu preciso usar o port -01. Se eu for no meu arquivo de configuração do serviço de homologação que ele vai instalar, ele está com o port 03.
Ou seja, ele vai subir no 83,80. Eu não quero que ele suba no 83,80. Eu quero que ele suba no 81,80. Então eu vou colocar ports menos 0,1 para ele poder subir nesse caso, tá? Aí vocês podem perguntar, Júlio, por que você não pegou então toda a instalação nova que o JBoss fez quando você instalou o ambiente de homologação, pegou aquela pasta default e fez igual a outra, joga, trouxesse ela aqui para dentro, renomeasse ela e pudesse fazer as alterações. Eu poderia ter feito isso também, tá? Eu poderia ter simplesmente pegado toda aquela pasta minha do ambiente de homologação que eu criei lá, que ficou dentro da pasta default, no outro ambiente, em vez de arquivo por arquivo, e jogar aqui dentro do meu server, que ele entraria como um default aqui, eu renomearia para homologação e ele estaria apto para isso. Poderia ter feito isso também. Mas eu quis ser bem pontual nos arquivos, quis mostrar para vocês bem pontualmente quais são os arquivos de fato que eu preciso alterar. Então eu posso alterar só aqueles ou de repente jogar toda a instância default para cá e renomeá-la como uma homologação. Por quê? Porque esses arquivos de configuração, ele fica dentro do bin do JBoss. Então é o único que vai utilizar. Tá? Poderia ter feito isso também. Então eu defino aqui no serviço de homologação quais essas questões de porta. Veja que ele vai subir com o serviço HMG, então. Criei todas essas questões de porta. Setei 01 que eu quero que ele suba na 81,80. Adicionei mais 100 nessa porta também, para ele ficar com a 11,99. E não a 10,99, 11,90, não a 10,90 como estava lá. E ok, salvo esse arquivo aqui. E uma outra configuração que eu preciso, lembra-se, vou configurar agora o meu diretório de configuração default e o meu diretório de configuração dos serviços personalizados, serviços customizados. E preciso definir também meu Java Home. O Java Home eu posso usar o mesmo, o Java é único. Então eu posso utilizar o mesmo que eu criei antes. Então a minha Java DK, seleciono ele, vou para cá e configuro o Java Home. Ok. Vou definir memória para ele. Eu posso definir mais. Configuro 2 GB aqui também. Ok. Posso definir um grande service. Ok. E vou definir agora meu configure e o meu conf client. Tá? Então, config agora eu estou no ambiente de homologação, isso é muito importante, tá? Porque eu não posso apontar para o mesmo cara, mesmo porque eu posso seguir versões diferentes. Né? Vamos supor que eu atualize, eu vou pegar um novo pacote. Nós lançamos aqui 15, 12 e 26. Ok. Aí o cliente vai, baixa o pacote 12 e 26 e pede e faz a atualização dele única e exclusivamente no ambiente de homologação, para ele fazer uns testes de aplicação, algumas coisas, ou então uma manutenção que gerou um pacote específico para ele, antes de aplicar no seu ambiente de produção, aplique no ambiente de homologação essas alterações para validar se está tudo correto. Estando tudo, então, eu não posso trocar esse caminho, porque senão eu vou estar interferindo e de repente eu criei um novo relatório para o cara e o cara não tem esse novo relatório, porque ele está apontando para uma base antiga. E aí entra em conflito e fica bem complicado para a gente depois identificar. Então, altero meu configure e altero meu conf client. Tá? Ok? Fiz essas alterações. Salvo. Beleza. Está configurado, mais uma vez, o segundo ambiente. Eu fiz a configuração do segundo ambiente. Agora, o que eu faço? Crio um novo serviço. Então, criar o serviço, entro lá no meu cara onde já está, o mesmo caminho, né? JBoss, e busco o service homologação.bat. E dou um install. Instalou, vou no meu serviços. Se eu buscar o print aqui, eu só tenho o TRD. Vamos atualizar aqui. Agora eu tenho também o HMG que está do tipo manual. Poderia trocar ele para automático aqui, salvar e tudo mais. Vou fazer subida. Se tudo estiver correto, o meu ambiente vai subir. Começou a subir. Certo? Então, dessa forma, eu mantive, veja bem, uma única instância do JBoss, um único ambiente de homologação e produção dentro do mesmo JBoss, rodando,
O meu ambiente de produção instalado, deixa eu ver aqui. Meu ambiente de produção instalado na porta 8080 e meu ambiente de homologação na 8180. Ora, eu troquei também, aqui eu estou no 8080, estou na produção. Eu troquei também meu usuário, meu domínio. Né? Lembre-se que eu coloquei o domínio cliente.com.br. Então eu vou pegar esse ambiente de homologação aqui e também vou ter que fazer aquela mesma consulta. Tá? Só para verificar. Verificando, ó, criei o cliente. Então, da mesma forma, eu vou fazer a deleção do meu cara que eu acabei de criar de fato e vou dar um update. Cliente.com.br. Eu já vou até executar esse cara, não tem problema executar enquanto a aplicação sobe. Ele não é algo que é dependente. Beleza, subiu o carinha. Vamos ver como é que está a nossa subida do nosso servidor. Poderia acompanhar esse cara tanto por aqui, que eu uso essa questão, abaixar também um programa que é bem bacana, que ele faz a mesma função que no Linux, né, nos sistemas operacionais do Linux, tem uma função que chama tail, que eu consigo acompanhar em tempo de execução de escrita dos arquivos, os logs que vão aparecendo. Então eu tenho um programinha também, que é interessante, fica a dica aí, chama Bartail, né? Bari, B-A-R-E, Tail, T-A-I-L. Que ele também, eu aponto o caminho que está e ele sobe, ele faz todo o acompanhamento do arquivo de boot e tudo mais, tá? Só conferindo aqui o que ele está subindo, ó, veja lá, XMS 1024, memória mínima, memória máxima que eu defini, 700 MB, dá uma olhada lá nos arquivos de configuração se está correto, configure, ó, webinar, config homologação, webinar, config homologação, PIN-VNC Client, beleza, maravilha. Ele aqui embaixo mostra os portos que ele subiu. Deixa eu localizar aqui. Ele mostra um bind, porta 01 aqui. Pessoal, o Christian perguntou aqui, né, como chama o programa que faz o acompanhamento dos logs. Chama Bartail, B-A-R-E-Tail. Vou responder aqui, já coloco aqui para vocês também, enquanto ele sobe aqui. Esse é um carinha bem legal aqui. O Bartail aí é bem legal para acompanhar os arquivos de log. Uma outra dica que eu dou para vocês é no momento de fazer uma atualização. Quando nós fazemos a atualização do Windows, o Windows ele é um carinha meio chatinho, porque ele deixa o JBoss criar um caminho gigantesco dentro do Drive C, por exemplo. Então ele cria um caminho gigantesco, mas ele não deixa pagar. E a nossa recomendação, eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês, um ambiente de produção que já está no lugar. A nossa recomendação é, em todo momento de atualização, eu vou fazer a atualização do PINS, beleza, para o PINS, limpa os arquivos, work, temp, log e data. Detono com essas pastas aí. Só que muitas vezes o temp, ele não apaga. Porque dentro do tempo eu tenho VFS, tem um caminho grande aqui dentro, depois ele tem outro caminho, tem conta. E muitas vezes esse caminho é exponencial, ele vai aumentando e não para. E aí eu vou tentar deletar a pasta temporária, o Windows bloqueia. O Windows não deixa eu apagar a pasta temporária. Então eu descobri aqui, fui informado até de um programinha, tem um programinha bem legal, que é simplesinho, gratuito, e não ocupa nada de espaço, que se chama LPE. Esse, vou mostrar aí para vocês, não era nem o caso eu mostrar ele,
ele é executável, então só dá uma teste aqui ele já vai. O que eu faço nisso? Eu seleciono qual a pasta que eu quero deletar. Eu dou um select aqui, seleciono a pasta temporária lá do PIN e mando deletar. Aí ele não importa com essas questões de tamanho de pasta. Quem faz a atualização do PIN e já passou por isso, eu garanto. E aí você pode deletar. Muitas vezes aí a pasta tem e ela toma proporções gigantescas, né? Eu já vi clientes com 10 gigas de tamanho na pasta tempo. Por quê? Por conta dessa questão de apagar. Então, e aí a gente tem que ficar entrando pasta por pasta, caminho dentro da árvore ali para fazer, para apagar esse cara. Então esse programinha aqui é pequenininho, é bem bacaninha, só faz isso, ele deleta e deleta esse caminho comprido sem erro tal. Tá? Só retornando, deixa eu ver aqui, só reforçando o nome dele, chama LPE. É um programinha bem bacaninha que auxilia a gente, que faz a instalação, e a instalação não é o caso, mas a atualização de PIN é um carinha que ajuda bastante a gente. Tá? Então, ó, deu log lá, subiu, deu started completed, vamos testar agora. Vamos testar agora, vamos ver se de fato ele está lá. Então, meu localhost no 8080, eu vou bater aqui de novo só para ver se está ativo de fato. Está aqui ativo de fato. Vou copiar agora esse caminho aqui. E vou utilizar a porta que eu subi o HMG 8180. Se eu bater, ele subiu. Veja que o domínio do 81 para 80 eu já fiz diferente propositalmente. Cliente, já executei os casos lá. Vou entrar com o usuário. Está lá no ambiente de homologação. Instalado. Veja aqui embaixo que eu deixei como desde aquele caso, ficou erradamente aqui. Mas já ficou no ambiente instalado de homologação. Quero trocar esse nome, não está legal lá. Volto lá no meu arquivo, volto lá no server, volta lá no meu homologação. Opa, perdão, caminho errado. Vou em config, vou em homologação, vou em VNC Client, vou em login.properties, vou editar nele e ele está como desde aqui. E eu altero esse cara para VNG, por exemplo. No momento que eu subir, preciso parar o JBoss e subir. Na hora que eu parar o JBoss e subir, esse carinha vai estar com HMG na frente. Tá? Então, instalado, veja a versão 12.1.25. É até legal estar diferente esse cara aqui desse. Um está BES, outro está PRD, porque de fato eu vejo que dentro do meu ambiente config de produção, se eu ver esse cara login properties, dá um edit, eu estou vendo a instância PRD, certo? Com esse cara, e no outro estou vendo a instância HMG. Beleza? Então vejo os dois ambientes configurados dentro do mesmo servidor, dentro da mesma. Eu tenho uma única instância de banco de dados do SQL Server instalada, com duas bases de dados distintas aqui. Ele está acessando, está manipulando, vai fazer todas as funcionalidades que tem, dois ambientes diferentes funcionando aqui. Só para confirmar. Eu estou com acesso nos dois ambientes, tanto de homologação criado, quanto de produção criada. Beleza, pessoal? Bem, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Vou abrir aqui para perguntas, deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui agora, para ver quais as perguntas que tem. Vocês ficam à vontade em questionar, se necessário. Deixa eu ampliar esse carinha aqui. Então, Alex Freitas, deu um erro aqui, vamos descobrir onde está esse erro aqui. Alex, o que você disse? Estava começando a instalar, beleza, Alex? Como é que foi lá? Deu certo lá. Esse carinha, parece que deu um erro de log aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui. Violação, restrição de primary key, interface termo. Não foi possível inserir chave duplicada no termo. Chave duplicada 819 1684. Sabe me dizer, Alex, em qual os arquivos de log ocorreu esse problema, de qual versão? Certo, e o log que você está falando para mim, Alex, que você instalou conforme a versão, com a mesma versão.
Certo, e aí deu erro nessa versão da 12.125, né? No log específico da 12.125. Nesse caso, o que eu preciso fazer quando ocorre esse tipo de erro? Ele vai mostrar a linha que deu erro lá, né? Ó, ele tem a chave duplicada 819, ele tem 2 IDs lá, né? Interface termo, 819 e 1684. Se ele ocorreu erro na interface termo, o que é interface termo? Ele tem uma tela que ele delimita como o ID de interface e o termo é qual é uma descrição de algum campo, alguma mensagem que é utilizada nessa tela. Se ele deu erro de vínculo na interface termo, quer dizer que esse termo que você mostrou aí para mim, 1684, ele já está vinculado à interface 819. Então, é um erro que você pode desconsiderar, não precisa analisar, tá? Por quê? Porque ele já está vinculado, eu já tenho esse termo vinculado àquela tela. Acontece que em alguns momentos, por algumas questões, é identificado que não tem um relacionamento. E aí, às vezes, a gente envia um script de ajuste para o cliente, ele executa, e aí acaba acontecendo, depois a gente cataloga esse termo para evitar aquele erro em outros clientes, e acaba que acontece que, de repente, ocorreu um erro e um determinado cliente já tinha esse relacionamento efetuado. Então, a gente coloca, e muitas vezes coloca uma descrição, pode ser que já exista esse termo, pode ser que já exista esse relacionamento cadastrado na base. Aí pode ignorar. Mas eu já digo para você, quando der erro de violação de chave primária na tabela interface termo, você pode desconsiderar porque ele já existe esse vínculo desse termo com essa interface. Se ele falasse lá, erro de chave estrangeira, por exemplo, ID, que é o do termo que você mostrou para mim, 1684, não existente. Aí é mais complicado, porque a tela está esperando um determinado texto dentro dela, tá? E esse texto não existe. Então eu preciso buscar qual que é esse termo, 1684, buscar ele nos nossos arquivos, fazer a execução desse termo, para só então depois para fazer o vínculo dela com a interface, ok? Mas nesse caso, esse tipo de erro que deu aí, você pode desconsiderar que não vai te dar nenhum problema na aplicação futura. Beleza? Mais alguma coisa, pessoal? Deixa eu ver aqui. Tem um outro erro aqui, o Alex deu um outro erro aqui, Alex. Tem algum problema de configuraçãozinho do JBoss aí. Quando ele dá status 404 de resposta, é que provavelmente faça um teste sem o PINs-MC login de JSP, deixa só no PINs-MC, tira o PINs-MC, deixa só no JBoss, às vezes o JBoss está ativo, provavelmente alguma configuração aí não está correta. Alex, aí a gente tem que dar uma olhadinha aí mesmo qual que é de fato o problema que aconteceu aí. Tem que fazer toda uma verificação nas portas, né? Pode ser que tenha um problema aí de fato com a configuração efetuada, tá? Aí precisava de fato avaliar. Alex, você está fazendo a instalação. Como eu digo para você, se você está fazendo a instalação do ambiente aí e não está dando certo, tá? O que eu recomendo para você é que alguém precisa fazer uma análise aí. Você pode recorrer à forma que eu passei para vocês aí, dando uma olhadinha nos logs, dando uma olhadinha nos arquivos de configuração de portas, tendo questão de bind, tendo um cuidado com isso daí. Vê lá dentro do seu arquivo de configuração se você delimitou o caminho no ambiente correto, tá? Veja se ele está com o bind de porta configurado correto, 01, 02, 03. Lembre-se sempre daquela configuração que lá no arquivo do bind, dentro da pasta deploy da instância, da pasta config, dentro da instância que você está instalando. Lá dentro você vai definir a porta default, né, que está com 8080, e quais são os binds que estão lá. Veja se de repente não pode ser uma questão da infraestrutura que você tem aí, se de repente essa porta está liberada para uso, ou se tem alguma outra aplicação utilizando essa porta, tá? São coisas importantes para você verificar. Caso, com toda essa verificação e acompanhamento que você está fazendo, você não consiga resolver esse seu problema,
eu recomendo para você entrar em contato aqui com a nossa equipe de suporte. Eles vão fazer a triagem aqui e disponibilizar alguém para, ou eles mesmos só analisam esse problema, ou disponibilizar alguém para fazer a análise desse problema para você e regularizar esse ambiente. Mas eu digo para você, dá uma conferidinha nessas questões de porta, no arquivo de JDK, que é importantíssimo dar uma olhada para ver se está apontando correto, que normalmente são portas ou isso, tá? Então, o que eu sempre digo, não sempre utilize essas portas, não deixa, sempre utilize esses arquivos de configuração, não seta braçalmente lá não. Beleza? Se tiver algum problema, entre em contato com a gente aí. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Ok, então. Pessoal, agradeço a participação de todos. Eu fiz uma outra perguntinha aí, Alex. O arquivo abrir para conferir. Qual erro você se refere? Não? Tá, porque se é o erro do que você se refere ao erro lá do HTTP 404, que deu algum problema de fato na subida do JBoss, a página não está respondendo. Pode ser uma questão de portas. Daí são todos esses arquivos que eu falei ao longo da tradução, da transmissão do DEX. Tá. Legal, pessoal. Então, eu gostaria de agradecer muito a participação de todos. Espero que eu tenha conseguido esclarecer alguns itens para vocês no que se refere à instalação do produto. Tá? O e-mail está em tela, julio.livro@tots.com.br. Precisando, manda lá alguma coisa, que eu dou algumas informações, dou alguns nomes para vocês. Qualquer dúvida, entre em contato. Tendo problema, dependendo de determinado problema, aí entre em contato com a nossa equipe de suporte, eles estão aptos também para resolver alguns problemas que podem ocorrer durante uma instalação ou durante uma atualização. E caso não consigam, eles vão delimitar a pessoa adequada aí, com conhecimentos para ajudar vocês, para resolver os problemas que estiverem tendo. Tá ok? Agradeço muito a participação de todos. Então, obrigado, pessoal. Tenham aí um bom dia de trabalho, um bom dia para vocês, uma ótima semana e precisando, estamos aí. Muito obrigado, bom dia, tchau, tchau.